Você sente que está patinando na carreira de dados no Brasil? Sente que as empresas estão cada vez mais exigentes? A inteligência artificial está impactando? Como é que essas empresas estão contratando os analistas, cientistas de dados? Você não está sozinho. Praticamente todo cientista, analista de dados que eu conheço está passando por esse desafio sem saber o que vai acontecer exatamente. Então, nesse vídeo, para você não desistir, eu vou te mostrar como que você pode se destacar nessa área, como que você pode aumentar as chances de conseguir o emprego dos seus sonhos e por que essa área tem sim muito futuro. Até mesmo antes de falarmos sobre a área de dados, vamos tentar enquadrar esse problema. O que tende a acontecer no mercado em geral se comparado com a área de dados? A gente tem que enquadrar isso por quê? Porque a gente que está na área de tecnologia, a gente vê essas tendências principalmente de Big Techs, quando elas demitem um grande volume de pessoas, a gente tem a impressão que a área de tecnologia em geral ela está isolada se comparada com as outras indústrias. Então veja só esse gráfico, aqui a gente consegue ver uma comparação de tendência de taxa de desemprego entre áreas verticais de tecnologia se comparadas com uma taxa nacional, isso dos Estados Unidos. Estados Unidos por quê? Porque acaba que, eu já falo isso bastante aqui no canal, os Estados Unidos ditam as regras do que tende a acontecer no Brasil e em outros países do mundo. Então veja como é que essas taxas elas andam juntas. Quando uma sobe, a outra sobe também. Quando uma desce, a outra desce também. Mas observe como é que essa taxa nacional, que é essa azulada, verde, como é que ela tende a ter os picos bem mais altos do que, e ela está mais alta de forma geral, do que a de tecnologia. Ou seja, tem uma correlação ali, elas estão conectadas, obviamente a de tecnologia faz parte da nacional também, então ela está dentro do grupo, então elas estão conectadas diretamente, mas a nacional ela tem um pico muito mais alto. Obviamente porque existem outras profissões no mercado que são impactadas e de uma forma muito mais agressiva na hora da crise do que a área de tecnologia. Mas olha só, isso aqui mostra que a área de tecnologia ela não é imune, ela tem a correlação, ela está bem conectada com o que acontece no país. Então a pessoa que trabalha com isso tem que entender que ela está sim no mundo real. E isso é o que muita gente esquece, principalmente a galera que entra nas empresas grandes, ficam acomodados. E aí entra um monte de discussão que eu vou entrar aqui inclusive nesse vídeo, mas conclusões, existe sim uma relação do que acontece num país e o que acontece na área de tecnologia. Então a gente não está imune ao que acontece no país. Sabendo disso, duas mensagens principais desse vídeo são: primeiro, tenha o pé no chão. Ao ver isso daqui, você tem que ter o pé no chão, porque o que eu vejo é o seguinte: a área de tecnologia, principalmente porque tem muita gente nova entrando no mercado, essas pessoas não estão acostumadas com esse tipo de ciclo, de alta e baixa, de muita gente perdendo o emprego, depois as empresas contratam mais do que precisam, e esse tipo de ciclo existe no mundo, então a gente tem que entender que, cara, eu tenho que ter o pé no chão, porque nenhuma área ela está imune a qualquer tipo de mudança. Qualquer emprego pode ser desfeito, principalmente agora com toda essa mudança tecnológica, com a mudança de prioridade. Eu fiz um vídeo onde eu abordo bastante isso aqui no canal, como é que as prioridades dos jovens, principalmente de hoje, estão determinando como é que as empresas funcionam, que tipo de objetivos, que tipo de ambição que essas empresas têm. Primeira mensagem então, tenha o pé no chão. E eu falo disso porque a gente está cansado de ver profissional entrando na área de dados, entrando na área de programação principalmente, achando que nunca vai acontecer nada com essa pessoa. Ela se estabiliza, aprende ali as ferramentas que ela tem que aprender e acha que nunca vai acontecer e fica trabalhando aí 3, 4 horas por dia achando que a empresa vai aceitar isso o resto da vida. E aí até funciona por um tempo, porque, como eu comentei, existe esse ciclo. As empresas têm um momento ali que elas precisam desesperadamente de um profissional, e aí a gente passa por esse momento de demissão em massa, e esses profissionais são os primeiros que as empresas consideram ali na hora de tirarem. E a segunda mensagem é: se desenvolva. Então nesse vídeo aqui a gente vai passar por alguns pontos fundamentais na hora de se desenvolver, o que você tem que considerar durante a sua carreira. Felizmente ou infelizmente, depende do seu ponto de vista, você tem que continuar aprimorando essas coisas durante toda a sua carreira. Primeiro, porque a gente acaba esquecendo delas, então quando a gente precisa, por exemplo, a primeira coisa que a gente vai falar aqui vai ser sobre processo de candidatura, como é que você se comporta numa entrevista, o que você tem que saber, como é que um processo funciona em geral. Então, para esse exemplo, e aí fica até mais fácil você entender onde que eu quero chegar aqui, você tende a esquecer, depois que você está há 2, 3, 4 anos dentro de uma empresa, você esquece como é que funciona, você fica muito mais nervoso, nervosa durante uma entrevista, e isso aí tende a gerar um problema, porque gera todo esse delay, toda essa demora para você aprender como é que as coisas funcionam de novo, caso você perca o emprego, caso você queira mudar de empresa. E, além disso, as coisas mudam.
um processo, então, de emprego, de candidatura, é muito diferente do que acontecia 5 anos atrás. Então, uma entrevista hoje, por vídeo, é muito mais comum do que acontecia há alguns anos. E a forma de se comportar, o que você tem que apresentar, o tipo de exercício. Atacando esse primeiro ponto, então, a minha maior recomendação aqui, e o que tem funcionado para a minha própria vida, é o seguinte: a melhor hora de procurar emprego é quando você está empregado, quando você já tem um bom emprego e você procura alguma coisa ou alguém interage com você e você tá de portas abertas para conversar com essa empresa. Esse é o melhor momento. Por quê? Primeiro, você não está desesperado. Então, psicologicamente, você não está desesperado por aquela posição. E aí você tende a encarar aquilo de uma forma muito mais tranquila e tende a se dar melhor ali no processo todo de emprego. E além disso, você tem poder maior de negociação. Tanto para aquela empresa, quanto se ela fizer uma offer e for interessante para você, você pode voltar para a empresa que você está trabalhando mesmo e comentar com eles que você está recebendo uma offer, e muita empresa vai estar aberta também a renegociar o seu salário. Então, assim, a minha recomendação, não só por esse motivo de que o melhor momento é quando você está empregado e bem empregado, mas também para praticar. Então eu te recomendo fazer pelo menos aí uma entrevista por semestre. Faz uma entrevista, conversa com o recrutador, não vai te fazer mal nenhum, você vai dedicar um tempo ali seu, você vai ver como é que as dinâmicas estão acontecendo e em muitos casos você pode se arrepender porque vai aparecer uma oportunidade que você não estava esperando e aí você vai ter que aceitar, você vai ser obrigado ou obrigada a aceitar porque você vai ver uma oportunidade melhor do que você está fazendo ali. Isso aconteceu comigo recentemente, eu estava feliz onde eu estava antes, mas apareceu essa entrevista no mercado que eu não conhecia, o mercado imobiliário, eu já comentei algumas vezes aqui no canal, não tinha interesse nenhum de mudar, fui conversando, percebi que a decisão foi tomada ali no meu subconsciente, que eu percebi que tinha muito mais potencial naquilo do que no que eu estava fazendo antes. E é verdade, tanto é que eu estou há 2 anos e meio nessa empresa e estou super feliz, não me arrependo nem um pouco de ter saído. Então a minha recomendação é essa. Para praticar essa parte de entrevista, nada melhor do que continuar fazendo entrevistas, pelo menos a cada 6 meses você fazer uma entrevista. E a segunda dica aqui é diversifique as suas habilidades, técnicas e não técnicas. Então continue buscando conhecimento. Eu falo isso aqui porque não só vejo isso acontecendo com muita gente, mas acontece comigo e eu tenho que me policiar direto. Eu consigo aquela posição, estou ali executando aquele trabalho baseado em habilidades técnicas e não técnicas que eu adquiri ao longo da minha carreira ou recentemente, por algum estudo eu tive que aprender alguma ferramenta ali para utilizar no dia a dia. E aí eu estabilizo naquela posição e me esqueço de estudar. Eu acho que não há exemplo melhor do que está acontecendo agora em como que a inteligência artificial, seja o ChatGPT na hora de te ajudar a gerar um código ou a resolver algum tipo de problema, como que isso demonstra que a gente não pode ficar parado. Então, a forma que você resolve problemas pode ter resolvido até agora as coisas, vamos supor aí no Excel, por exemplo, você conseguia resolver grande parte dos problemas daquela empresa e outros funcionários, outras pessoas não conseguiam fazer. Hoje, com o ChatGPT, muita gente que não tinha domínio nenhum de Excel hoje consegue resolver grande parte dos problemas. Então, assim, se você fica para trás, se você não tenta se adaptar e utilizar, por exemplo, a inteligência artificial ao seu favor, ou ficar melhor ainda no Excel para conseguir resolver problemas ainda mais complexos, ou ver que ferramenta que está combinando as duas coisas, é assunto até para um próximo vídeo aí, como é que a Microsoft está fazendo isso de uma forma bem mais rápida do que outras empresas. Mas enfim, a ideia é que não ficar para trás em habilidades técnicas, não técnicas. E aí o que acontece? Eu vejo muita gente, isso em qualquer mercado que dependa aí de evolução contínua, o profissional mais sênior, o profissional ali que já está mais antigo ali na área, ele fica acomodado e o tempo vai passando e os profissionais mais novos, mais júniores ali que estão entrando no mercado, eles já chegam com tudo e aí quando a pessoa mais sênior ali percebe, ela tá para trás assim, há muito tempo já para trás. E aí o que acontece? Essa pessoa perde o emprego e ela tem que se realocar. Isso não acontece só na área de dados, mas assim, fica aí uma dica principalmente por esse ponto aí da inteligência artificial e como é que ele impacta diretamente a área de dados. Terceira dica, faça uma reavaliação contínua, pelo menos uma vez ao ano, de qual que é seu perfil profissional daquele momento. Quando eu falo isso, eu volto justamente naquele assunto que eu gosto de trazer aqui no canal, sobre o crescimento em Y. Então você pode ir para o lado generalista ou para o lado especialista. Então, se você não sabe ainda, se você
é um profissional generalista ou especialista, eu recomendo assistir esse vídeo aqui, eu vou deixar aí na descrição, porque você tem que entender isso pelo menos na hora de tomar as decisões de que tipo de ferramenta, de que tipo de habilidade técnica, não técnica que você quer aprender. Você precisa ter um objetivo a médio, pelo menos a médio prazo. A longo prazo é melhor ainda, porque você vai saber exatamente o que você tem que fazer, o passo a passo, quebrar esse objetivo em partes menores, mas pelo menos a médio prazo você precisa saber qual que é o próximo passo da sua carreira. É um crescimento mais generalista, gerenciando uma equipe, tendo mais verticais ali, tendo mais problemas ali que são distintos, são de diferentes áreas e tem que saber um pouco de cada coisa. Ou é um lado mais, um crescimento mais especialista, onde você tem que saber mais sobre aquele determinado assunto, você tem que se tornar o melhor profissional daquela empresa, pelo menos naquele assunto específico. Então, saber disso é super mega importante. Só que o que eu quero dizer aqui é que você tem que fazer isso com uma certa frequência. Por exemplo, no meu caso, por grande parte da minha vida, eu me considerei um profissional especialista, eu lutei por aquilo, fui aprendendo ferramentas, isso me ajudou a me colocar em uma posição, a conseguir autoridade naquilo que eu estava fazendo, e aí a partir de um momento eu tomei a decisão de migrar para um universo mais generalista. Na verdade eu nem tomei essa decisão, foi uma coisa meio que aconteceu, porque tinha a oportunidade, mas aí, obviamente eu tomei a decisão de aceitar aquela oportunidade. Hoje não me arrependo, mas eu acabei voltando outra vez depois para o especialista, para um outro mercado, uma outra indústria, e as coisas vão se completando. E hoje eu tô no mercado assim muito mais, tô numa posição super mega generalista, até sinto falta dessa parte de desenvolver um código, de fazer alguma coisa mais específica. Até por isso, que aí eu vou levar para o último ponto, que é tenha projetos paralelos, projetos pessoais, profissionais, paralelos, independentes daquela empresa. Por quê? Alguns motivos. Primeiro, a empresa, ela acaba ditando o que você tem que fazer no dia a dia. Você pode até ter uma opinião, você pode até ter alguma força dentro daquela empresa, mas no fim do dia, a sua trajetória profissional dentro daquela empresa vai ser determinada por outras pessoas em grande parte do tempo. Ou seja, o tipo de objetivo que você vai acabar desenvolvendo dentro dessa empresa, o tipo de ferramenta que você vai desenvolver, que você vai trabalhar no dia a dia, o tipo de habilidade técnica, não técnica que você vai desenvolver, tudo isso vai acabar vindo da empresa, vai acabar vindo do externo pro interno. E aí você acaba tendo que seguir o que essa empresa quer que você faça. Então não tem nada de errado com isso, assim, quando a gente para pensar nisso, porque é justamente o que eu prego aqui no canal também, sobre OKRs, como que a empresa tem que estar alinhada. Se uma pessoa está fazendo uma coisa que não tem nada a ver com o objetivo da empresa, isso vai totalmente contra o modelo que a gente conhece hoje de empresa. Então assim, eu sou a favor disso, mas vamos lá, vamos pensar de uma forma um pouco mais egoísta sobre as nossas próprias carreiras. Sabendo que a empresa está ditando as coisas, você tem uma chance muito grande de estar perdendo oportunidades de aprender coisas que você realmente tem interesse, habilidades que você teria uma disposição maior ainda de se desenvolver, de realmente se destacar. Então, minha recomendação é ter projetos em paralelo. Eu demorei para fazer isso, mas um exemplo é o canal aqui. Como eu comentei, sinto falta do mundo mais especialista e foi um dos motivos que me trouxe aqui no YouTube para começar a falar sobre esse assunto, que é um assunto que eu tanto gosto. Além disso, projeto paralelo. Além disso, projeto paralelo e tem outros projetos paralelos. Te recomendo fazer isso porque isso vai te desafiar, tanto pelo motivo que eu acabei de mencionar, a entender mais sobre assuntos, sobre habilidades que você gostaria de desenvolver, mas a empresa que você está, ela não te dá essa margem, porque a empresa não tem tanto interesse assim. Mas além disso, isso vai criar um desafio interno de ter que fazer uma coisa por conta própria. Okay? Isso é muito importante por quê? Porque em muitos casos a gente fica mal acostumado que a empresa está meio que te falando o que você tem que fazer, qual que é o objetivo. Mesmo você, no meu caso, por exemplo, eu defino quais são os objetivos, só que, obviamente, vem muita coisa do investidor. Então, no fim do dia, eu não estou definindo nada, eu estou adaptando o que o investidor daquela empresa, da empresa que eu estou, tá querendo e transformando isso em objetivos, em KRs e tudo. Mas isso acaba me deixando mal acostumado também. Então a minha recomendação de trabalhar com projetos pessoais, profissionais, individuais, é que isso vai te forçar também a ser dono do seu próprio negócio, dono do seu próprio objetivo. E acredite, tem coisa aqui desses projetos que eu acabei de mencionar, que em teoria são muito mais simples do que o que eu faço no dia a dia no meu trabalho. Mas eu demoro 3, 5 vezes mais para executar esses projetos, por quê? Porque eu estou mal acostumado, eu estou acostumado com uma empresa ou com um investidor me botando pressão e eu entrego muito mais rápido. Quando é um projeto meu, eu demoro bem mais. Então assim, fica esse aprendizado, eu demorei demais para começar a fazer isso e eu super te recomendo. Que tipo de projetos que você gostaria? Não precisa estar relacionado com dados não.
pode estar relacionado com qualquer coisa, mas que vá te desafiar nesse sentido de ter seu próprio projeto, de ter seu próprio controle e sua própria ambição fora da empresa. É isso daí, galera. Espero que o vídeo tenha sido útil para você. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Obrigado pela confiança. Estamos quase chegando nos 100 mil. Sei que tá quase mais ou menos, né? Faltam aí 24 mil. Só que, cara, isso é muito bacana. Ver que um canal que fala sobre carreira, fala sobre desenvolvimento pessoal, profissional, tem potencial. Eu sei que tem muitos outros canais que chegam nesse marco, até muito mais do que isso. Mas assim, em muitos momentos eu meio que desacredito sobre rede social, sei lá, gravar TikTok e dancinha em TikTok dá muito mais resultado do que qualquer tipo de conteúdo mais útil que a gente coloca aqui. Então isso é muito gratificante. Muito obrigado pela confiança, meu nome é Danilo, um abraço e até o próximo vídeo.